Olá! Começa hoje Diálogos Acadêmicos e Profissionais, um programa que visa contribuir com a sociedade por meio de temas atuais relacionados à educação. Partindo de um tema gerador, os nossos convidados analisarão uma situação-problema, do ponto de vista de sua área de formação e vivência profissional. Por fim, indicarão uma proposta de intervenção para o problema abordado. O tema gerador do programa de hoje é Educação Executiva. Acompanhe conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Estamos apresentando Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema gerador de hoje, a educação executiva. Então vamos apresentar os nossos convidados. Temos aqui, ao meu lado direito, a Catarina Helena Vitoretti Guerra. Obrigada pela participação, Catarina. A sua formação, pedagoga com MBA em Gestão de Negócios pela FGV e MBA ESAD, especialização em Condução de Grupos pela Fundação Armando Álvares Penteado e atualmente exerce a função de Gerente Corporativo de Recursos Humanos na PESA. É assim que se pronuncia, Catarina? PESA. E como seria o ramo de atividade da empresa na qual você atua, na PESA? A PESA, a sigla é Paraná Equipamentos Sociedade Anônima, é uma empresa paranaense, como já está no próprio nome, e a PESA é a revendedora Caterpillar exclusiva para o sul do Brasil. Então, nós atuamos revendendo produtos Caterpillar no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok, obrigada. Rui Francisco de Paula, ao meu lado, graduado em Engenharia Elétrica, pós-graduado na Universidade da Califórnia, bem como possui várias especializações, não é, Rui? Na Universidade de Illinois, Estados Unidos, Ohio, Harvard e também na ESAD Business School. Atualmente, a atuação profissional é o CEO da Barion SA. Então, Rui, explica para nós essa sigla, CEO. E o ramo de atividade, bem, da sua empresa, Barion, da região metropolitana de Curitiba. Tá. A Barion é uma empresa de alimentos que atua na região de Curitiba. Nós vendemos produtos para o Brasil todo e para 14 países. O principal produto nosso é o Tubets, que é bem famoso no mercado. Sim. E CEO, né? O que é CEO? CEO é a tradução do Chief Executive Office, ou o diretor-geral da empresa, onde a gente responde para um board, para um conselho e desenvolve todas as ações e as decisões da empresa. Obrigada pela sua participação e estar conosco discutindo educação executiva. Do outro lado da nossa mesa, nós temos o professor Gilberto Oliveira Souza, a formação em Engenharia Mecânica, mestre em Educação Tecnológico pela Oklahoma. Atualmente exerce a função de diretor da pós-graduação e de educação executiva da FAI Centro Universitário. Olá, professor, obrigada pela participação. Bem, a FAI Centro Universitário, além dos cursos de graduação, também possui os cursos de especialização, que seria a pós-graduação. Isso. A minha área de atuação são os cursos de pós-graduação na área de business, na área de educação
e agora também a área de educação executiva, onde nós fazemos uma atualização daqueles profissionais que estão há longo tempo fora da sala de aulas. Este programa é feito com a parceria da ESAD Business School, uma das melhores escolas de negócio do mundo, e é um programa que tem sido um sucesso muito grande. Nós vamos iniciar agora, daqui a 15 dias, a 5ª turma aqui em Curitiba. Tá certo, obrigada pela participação, por estar conosco hoje. E nós temos também o Daniel Delgado, que, assim como eu, ele estará fazendo essa facilitação, essa mediação das discussões, dos debates que teremos ao longo da série do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O Daniel é graduado em Administração e Comércio Exterior, com mestrado em Inovação e Empreendedorismo Tecnológico e, no momento, atua como consultor no Espaço Empreendedor e também é professor na FAI Centro Universitário. Bem, então com todos os nossos convidados apresentados e também apresentado o Daniel, que estará presente conosco ao longo de todos os programas da série, vamos então para as nossas discussões. Nós, no momento que estávamos pensando, engendrando as ideias principais para o programa, nós localizamos algumas características, alguns pontos principais que são pertinentes, que são exigidos para a atuação do executivo. Então, eu tenho alguns aqui, como capacidade de análise e tomada de decisões, eficiência nos processos e no alinhamento das atividades com as necessidades estratégicas da organização, capacidade de visualizar estrategicamente a empresa e dispor de uma perspectiva global, capacidade para dirigir e desenvolver pessoas, bem como capacidade para gerir as mudanças, entre outras. Nós aqui elencamos algumas das qualidades que nós consideramos aquelas de maior destaque. Bem, o Daniel também pesquisou nos últimos dias algumas dessas características e ele vai trazer para nós, então, algo bem pontual sobre o que as empresas que buscam no mercado de trabalho profissionais para exercer a função de executivo estão buscando nesses profissionais. Então vamos lá, Daniel, diga. Em termos de recrutamento e seleção, acredito que todos nós sabemos a dificuldade que para qualquer empresa enfrenta para a maior parte dos cargos. Com a recrutamento e seleção de executivos não é diferente. Na verdade, nessa pesquisa, que não tem um caráter muito específico, a gente não consegue identificar algumas competências que seriam transversais e aplicáveis para todos os executivos. Algumas se destacam, por exemplo, o profissional ele está entre os 35 e 50 anos de idade. Por quê? Porque é uma idade onde permite o profissional ainda absorver o conhecimento necessário e, ao mesmo tempo, também gerar a mudança, ter a coragem necessária para que aquela mudança aconteça dentro do ambiente organizacional. Uma boa formação acadêmica de base, então uma universidade com um bom nome, cursos de especialização e cursos de extensão são extremamente úteis, não apenas para o conhecimento técnico, como também para aquela experiência, tanto entre a academia e também entre os próprios colegas. E aí a gente entra naqueles pontos que normalmente a gente já sabe, idiomas, habilidades específicas, liderança e motivação, só que 2 pontos também chamaram a atenção e eu acho que poderiam ser algum foco de discussão no encontro de hoje. A forma com que a sustentabilidade social e ambiental também passam a ser cada vez mais relevantes no nosso cenário, em qualquer área, e acredito que para os executivos principalmente, e também um problema, um desafio ou talvez um grande ponto de questão que é a geração Y e como os executivos devem enfrentar essa nova realidade. Tá certo. Então vamos lá. Catarina, agora com todo esse cenário desenvolvido, com essas que nós pesquisamos sobre as características pertinentes à função do executivo, bem, o que nos ocorre nesse momento é uma função de altíssima responsabilidade, né? E nas diversas situações que exigem a tomada de decisão, em algum momento surge aquela sensação de solidão. Por quê? Depois que os nossos colaboradores, as equipes de trabalho apresentaram os relatórios, colocaram os executivos a par do que está acontecendo, mas chega um momento em que ele precisa tomar essa decisão. Essa decisão é única, é individual. Ocorre essa sensação de solidão?
Eu não diria de solidão. Eu acho que porque existe o sentimento de confiança na sua equipe. Então, quando você toma a decisão já baseado em dados que te foram oferecidos, em que as equipes já discutiram o assunto, então a tomada de decisão ela tem esse aspecto da confiança nesse grupo que está te assessorando. Isso é muito importante. Mas, se não solidão, é um momento de, diria, uma certa apreensão de você estar assinando a coisa certa, porque normalmente, isso não é conhecido por todos, a decisão ela vai ter reflexos na vida de pessoas que às vezes você sequer imaginou. Então, esse momento de apreensão, e é por isso que cada vez mais o executivo tem que garantir que ele está bem assessorado e que ele está, juntamente com a sua equipe, em desenvolvimento contínuo. Precisa haver essa troca constante e algo de muita confiabilidade na equipe que está cercando. Eu acho que a confiança é a palavra-chave, sim, para que essas decisões elas tragam reflexos sempre positivos, mesmo que você não alcance a total dimensão dela naquele momento que está sendo tomada. Certo. Rui, para você, em algum momento, ocorre essa sensação de solidão? Regina, ocorre sim, algumas vezes, mas o segredo é a gente ter o alinhamento com a equipe. Quanto mais a equipe que nos ajuda a conduzir uma empresa, ou um processo, ou um projeto específico, ela estiver alinhada e sabe qual é o foco, para onde nós devemos nos dirigir, para onde nós queremos o resultado, isso torna mais fácil. Quando existe desalinhamento na equipe, onde o diretor financeiro quer ir para um lado, o diretor comercial quer ir para o outro, o diretor industrial quer ir para o outro, aí começa a ter defesas de feudos, né? Cada um querendo defender o seu silo, o seu departamento, a sua área, e aí começa a ter o desalinhamento e é muito mais difícil tomar decisão. Então, acho que o segredo é ter confiança, como a Catarina comentou, é ter uma equipe muito bem preparada, né? E também ter muito foco e alinhamento. Alinhamento. Certo. Professor Gilberto, então, a partir do que os colegas já estão comentando, essa sensação de solidão, ela ocorre em algum momento? Eu acredito que seja numa situação de estar a equipe toda bem estruturada, ou mesmo havendo divergência entre as equipes, entre os participantes da equipe, ideias diferentes, não que haja discussões, cada um querendo fugir para um canto, mas sempre em algum assunto vai haver certa discordância. E é quando cabe a você decidir, aquela decisão é isolada, não pode ser votado, vamos votar. A votação a gente ocorre quando vai escolher os nossos candidatos a nos representar nas câmaras altas, mas aquela decisão ali é uma decisão que você tem que parar 1 minuto, 2, 3, pensar, refletir sobre todo o conhecimento que você já teve, sobre todas as posições, e tem que tomar a decisão. E a decisão é sempre isolada, isso não tem como fugir, né? Embora os reflexos que essa decisão ocorre são muito grandes, portanto, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. E os reflexos que essa decisão ocorre, seguindo a linha de raciocínio do professor Gilberto, ela voltará como responsabilidade única do executivo. É isso? Ou então daí essa decisão também será partilhada como responsabilidade para as equipes de trabalho? Eu penso, Regina, que sim, volta, naturalmente que volta. Você vai sofrer, para o bem ou para o mal, as consequências dos atos que você toma. Isso em qualquer dimensão da sua vida, não só na dimensão profissional. Mas o que eu até gostaria de colocar aqui como um balizador, para a gente até refletir, é que a gente não acerta o tempo todo. A gente também toma decisões erradas, mesmo quando a gente teve suporte de equipe, pessoas trabalhando em conjunto, todas as informações, e às vezes você toma uma decisão errada. Agora, o que precisa ter é a serenidade de você